Sejam bem-vindos ao magazine do Comitê Paralímpico de Portugal. Nesta edição, vamos falar da assinatura do protocolo entre o Comitê Paralímpico de Portugal e a Sport TV. Este mês de março, mês da mulher, homenageamos todas as mulheres, e em especial as que representaram Portugal nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e nos Jogos Sudolímpicos de Sófia 2013. Ainda da participação do Comitê Paralímpico de Portugal no ciclo de conferências sobre Sociologia do Desporto, Organização e Desenvolvimento. Estivemos em Sangalhos, onde decorreram os Campeonatos Nacionais de Pista com a participação de paraciclistas. A orientação de precisão decorreu em Vagos, o Portugal Meeting. Esgrima em cadeira de rodas e para cegos em torneio aberto da Federação Portuguesa de Esgrima. Estes são os temas a desenvolver já a seguir no seu magazine. A Sport TV e o Comitê Paralímpico de Portugal assinaram um protocolo que permite a divulgação deste magazine, onde se pretende divulgar algumas das atividades onde participam atletas portadores de deficiência, uma aposta do canal em fazer a diferença. É um canal que fará toda a diferença naquilo que é a informação que vai passar junto dos seus telespectadores. A Sport TV passa a ser, assim, mais uma plataforma de difusão daquilo que é o esforço desenvolvido por toda a dimensão desportiva para pessoas com deficiência, quer da base à excelência desportiva. Ou seja, nós estamos naquilo que é a mudança de paradigma desportivo, é aquilo que se está a fazer em Portugal, estamos a tentar trazer mais agentes desportivos, mais federações, mais clubes, maior oferta desportiva, maior qualidade da oferta desportiva, visando aumentar a prática desportiva. Este protocolo que acabamos de celebrar com o Comitê Paralímpico de Portugal é uma prestação de verdadeiro serviço público. Entendemos que deveríamos ter todos, até enquanto cidadãos, um outro olhar sobre o desporto paralímpico. Temos atletas em diversíssimas modalidades, são já 22 as que participam do Comitê Paralímpico, algumas das mais relevantes. Temos atletas medalhados e dos mais medalhados em mundiais, europeus, em olímpicos, em paralímpicos, e isso obriga-nos também, de acordo com a nossa responsabilidade social de Sport TV, de acarinhar mais, a aproximar-nos mais e a trazê-los até ao grande público, a esses enormes heróis que são exemplos para todos nós. O Comitê Paralímpico de Portugal participou no ciclo de conferências sobre o mestrado em Sociologia do Desporto, Organização e Desenvolvimento. O presidente, Humberto Santos, falou-nos sobre este mestrado. Este ciclo de conferências está inserido naquilo que é o mestrado de Sociologia do Desporto, no qual também estamos a participar. E, no fundo, este ciclo de conferências tem por objetivo ir criando interesse no próprio mestrado. Aquilo que nós fizemos aqui hoje foi uma primeira abordagem, uma pequena abordagem daquilo que irão ser os conteúdos e as matérias que irão ser abordadas durante o mestrado. Um dos temas aqui a realçar foi quando disse que, efetivamente, o novo paradigma, o elemento central é o desporto, não é a deficiência. Um grande tema. Sim, vai ser um tema para muitos anos, não é? Porque essa expressão pequenina e que a alguns pode passar despercebida, digamos que é o elemento central de tudo aquilo que andamos a fazer. Ou seja, nós o que estamos a fazer é tentar retirar a atenção àquilo que é o indivíduo para centrar na prática. O que interessa para nós é a prática desportiva, independentemente de quem a faz. O que interessa é que muitos a façam, muitos tenham uma prática regular do desporto. Trazer essas organizações ao espaço académico e universitário de reflexão e haver aqui sinergias, nomeadamente ao nível dos alunos que desejam investigar e poder haver, no fundo, a possibilidade de haver cooperações e até de investigarem problemas que também são da necessidade das próprias organizações esportivas, porque muitas vezes as universidades funcionam de forma voltada para a realidade
os alunos fazem os trabalhos e ficam nas bibliotecas e não têm utilidade. Então, portanto, aqui o objetivo foi justamente criar, portanto, esta relação, esta sinergia que penso que terão todos a lucrar. Estivemos em Sangalhos, na Anadia, onde se encontra o centro de alto rendimento com o único velódromo do país para assistir aos campeonatos nacionais de pista, com a participação de 4 paraciclistas. O paraciclismo é um desporto que deriva do ciclismo destinado a pessoas com deficiência. No velódromo, as bicicletas não têm mudanças e a competição decorre numa pista oval que varia entre os 250 e os 325 metros de extensão. Aqui, a velocidade é fundamental. Quanto a Portugal, já assegurou a primeira vaga para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. De acordo com os critérios de qualificação para a participação nos Jogos, os 23 melhores países da Europa do ranking, por nações, no final de 2014, têm desde logo acesso a uma vaga para os Jogos Paralímpicos. Portugal terminou a época na 18ª posição, acedendo assim aos lugares dos Jogos Paralímpicos. Ao longo deste ano, realizam-se as principais provas de qualificação para a maioria das disciplinas paralímpicas, pelo que a missão dos Jogos Paralímpicos está a tomar forma e entusiasmo, como provam as imagens. Como é que está o desenvolvimento desta modalidade em Portugal? Está no bom caminho. Desde que nós aderimos como membro do Comitê Paralímpico de Portugal, nós temos nos empenhado em fazer o melhor que podemos no sentido de esta categoria, estas disciplinas, terem cada vez mais pessoas a praticar o ciclismo. Quanto às provas, no contrarrelógio, a prova individual consiste numa corrida contra o relógio entre a linha de partida e a de chegada. A distância é de 500 metros. A prova de perseguição individual, os ciclistas largam em posições opostas no velódromo. O atleta que ultrapassar primeiro o adversário ganha a prova. Se tal não acontecer, o vencedor é aquele que completar o percurso da prova em menos tempo. Em que caso é que se pode praticar esta modalidade? A modalidade pode-se praticar na estrada, pode-se praticar em BTT e pode-se praticar na pista, como os senhores têm o prazer de assistir aqui a este belo espetáculo. Quais são os seus objetivos para a modalidade? Os objetivos estão bem definidos. Tem havido uma grande ajuda para já, tanto a nível da Federação Portuguesa de Ciclismo, que tem apoiado já há alguns aninhos para cá, pegou nesta modalidade e tem feito um excelente trabalho. E isso é o motivo de estarmos aqui hoje também. Não existia nada disto, competição nem de pista, nem nada deste tipo de competição no paraciclismo existia. E os objetivos estão bem definidos, era tentar participar nos Jogos Paralímpicos. Os próximos não é difícil, não é impossível, vou tentar lutar. Já temos um atleta, inclusive um atleta também que corre comigo nesta equipa, já está apurado para os próximos Jogos Paralímpicos 2016. E a seguir estou na calha para tentar atingir a pontuação suficiente para chegar lá. Vai ser este ano é o ano decisivo, este ano é o mesmo ano de pontuar, vou dar tudo por tudo aquilo que tenho e que não tenho, e é esse para já, o objetivo número 1 é estar lá. Decorreu em Vagos o Portugal o meeting de orientação de precisão. A orientação de precisão é uma variante da modalidade de orientação pedestre, onde os atletas se deslocam apenas pelos caminhos e resolvem problemas sobre a colocação de balizas em elementos no terreno.
Esta modalidade é bastante inclusiva. Que balanço pode fazer em termos da participação dos atletas com deficiência? Portanto, nós tivemos esta prova integrada num conjunto de provas mais abrangentes, que é o Portugal All Meeting. Portanto, esta prova de precisão contou com mais de 100 atletas no seu total. Tivemos cerca de 10 atletas na classe paralímpica, portanto, com dificuldades de locomoção, o que é mais ou menos o normal que nós costumamos ter neste tipo de provas. Só tivemos atletas portugueses a participar, tivemos um atleta espanhol apenas e, portanto, digamos que os atletas nacionais que costumam participar nas provas foram os que nós tivemos aqui neste evento. Existem muitas provas onde estes atletas podem participar ao longo do ano? Sim, nós temos um calendário já há alguns anos, 4, 5 anos, que temos um calendário e um ranking da Taça de Portugal em que estes atletas podem participar e normalmente são este número de atletas que participam e nós temos normalmente umas 8 provas por ano em que eles podem participar. Como é que foi a participação neste Portugal All Meeting? A participação foi muito boa, para mim é a primeira prova desta época, mas penso que correu relativamente bem. Vamos ver até agora os resultados no final, mas eu penso que correu relativamente bem. Para quem não percebe nada de orientação, pode-nos explicar assim sucintamente como é que decorre esta prova? A orientação existe várias modalidades e a orientação de precisão é uma delas. A orientação de precisão é mais indicada para pessoas com dificuldades motoras, pode ter qualquer tipo de deficiência, pode participar nesta modalidade, na modalidade paralímpica, e existe a modalidade Open, que é para pessoas que não têm qualquer tipo de problema. A modalidade paralímpica é exatamente a prova igual a pessoas sem qualquer problema. Em Cascais, no pavilhão municipal de Buxes, decorreram os torneios abertos da Federação Portuguesa de Esgrima, em cadeira de rodas e para cegos. Fomos saber qual a diferença entre a esgrima usual e a praticada em cadeira de rodas. Na cadeira de rodas a diferença tem a ver com o seu tipo de deficiência, mas depois em termos organizacionais os jogos são exatamente iguais como a esgrima normal desportiva, portanto a forma de fazer a prova é exatamente igual, não há diferença nenhuma, eles jogam com o mesmo número de toques e portanto é igual. Na esgrima para cegos tem algumas diferenças pelas próprias características, mas em termos organizacionais de facto também é a mesma coisa. Eles jogam numa fase inicial a 5 pontos e depois posteriormente numa fase eliminatória jogam a 15 pontos, sendo que aqui é uma pequena diferença em que eles têm algumas pausas que podem os treinadores dar indicações. De resto, as competições são exatamente iguais. No próximo programa apresentamos o Torneio Internacional de Futebol de 7 que se realizou na Póvoa do Varzim. Acompanhamos o primeiro campeonato da Europa em handball. Em Portimão estivemos no agrupamento de escolas Poeta António Aleixo e acompanhamos o Dia Paralímpico na escola.